mais do que meninas, mulheres de ouro, mais do que jogadoras, grandes líderes, mais do que peças em um jogo, verdadeiras campeãs. Elas são Fabiana Claudino, Sheila Castro e Vanessa Alcice. Começa agora, Pode Tudo Mais. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Pode Tudo Mais. O episódio de hoje ele tá cheio de sorrisos, cheio de papo sério, numa conversa alto astral com uma convidada super esperada por todos nós, desde que a gente criou o Pode Tudo Mais, que o nome dela veio na nossa cabeça porque a gente queria falar desse tema. Então, como vocês já sabem, eu sou Vanessa Alcice, escritora, coach, empresária, e esse Pode Tudo Mais, compõe a banca aqui comigo, Sheila Castro, bicampeã olímpica, e Fabiana Claudino, bicampeã olímpica também. Criamos esse lugar aqui de conversa, de exposição, de temas diferentes com convidados competentes para que a gente possa conversar sobre tudo. E é porque a gente pode mais, né, minha gente? Então, para começar o bate-papo de hoje, eu quero agradecer a galera do Compasso Collab e a equipe do Loop, que compõe essa bancada comigo, e as meninas vêm, as meninas, os meninos vêm compondo isso aqui com uma energia calorosa, super gostosa, e é porque a gente tá junto aqui que isso pode ser levado para todos vocês. Então, quero agradecer demais essa galera competentíssima. A Fabi Claudino não tá com a gente aqui hoje, né, meus amores? Mais uma vez. Mas é porque ela tá em quadra, jogando, e é por isso que ela não tá aqui. Mas eu e a Sheila vamos representá-la com muito amor, né, Sheilinha? Vamos honrar a ausência da Fabizinha aqui hoje. Combinado? Combinado. Estamos sentindo saudade, como sempre, mas acho que o episódio vai ficar lindo e vai ser para ela esse episódio também. Sheilinha, deve estar todo mundo curioso, né? Porque eu já abri dizendo que a gente queria essa convidada desde quando a gente pensou no programa, a gente queria falar desse tema. Apresenta pra gente a convidada de hoje. Conta, quem tá aí? Então, Joana Maranhão, né? Ela é vegetariana, vou ler, gente, porque é muita coisa. Ela é vegetariana, mãe e dona de uma lei que leva o seu nome e qual aumenta o prazo de denúncia e altera a contagem de prescrição de abuso sexual de crianças e adolescentes. Em sua carreira de atleta, é detentora de um dos maiores resultados da história da natação feminina em Olimpíada, tendo despontado como uma das grandes revelações do Brasil nos 400 medley, além de 8 medalhas em Jogos Pan-Americanos. Nascida em Recife, reside atualmente na Europa. Ela traz consigo uma grande curiosidade. Tem um animalzinho de estimação para cada Olimpíada, cujo nome são a cidade e sede dos Jogos. E assim, eu vou falar, para mim, quando surgiu o nome da Joana, assim, que eu lembrei, foi porque eu fiz um curso de abuso e de assédio que o COB disponibiliza, e eu fiz ano passado esse curso antes da Olimpíada, e desde que eu fiz esse curso eu falei assim, nossa, a Joana precisa estar no nosso Pode Tudo Mais, porque realmente, fazendo o curso, eu falo assim, algum tipo de abuso, eu tenho certeza que a maioria dos atletas sofreu. Uau! Joana, seja bem-vinda. A gente te recebe com um amor enorme. E o tema, né? Tudo que você vai trazer nesse papo aqui hoje, eu acredito que é importante não só para o esporte, mas para a humanidade. Então a gente quer te ouvir. Conta pra gente um pouquinho, né? Quem é a Joana? O que faz a Joana ser a Joana? Prazer demais. Obrigada, gente, por esse convite, assim. Obrigada por estarem tocando nesse tema, né? Como a Sheila falou, assim, quem sou eu? Eu sou uma pessoa que eu vivi, acho que dentro do esporte, né, a gente tá falando dele, eu vivi as melhores e as piores experiências da minha vida no mesmo ambiente, né? Eu comecei a nadar aos 3 anos de idade, eu sofri assédio e abuso aos 9 anos de idade e me aposentei aos 31 anos de idade, e hoje eu faço um mestrado dentro da área do esporte, assim, então não tem como eu me dissociar dele. E a Sheila sabe muito melhor do que eu, tem 2 medalhas de ouro olímpicas aí, foi uma das melhores do mundo, que não é fácil chegar. A gente já acontecem coisas demais na nossa carreira, a gente já tem que se desumanizar demais em prol do rendimento para poder chegar. Então, quando, para além disso, você vive experiências traumáticas e violentas, faz com que esse caminho fique muito mais conturbado. E comigo não foi diferente, né? Assim como a maioria das vítimas, dentro da minha casa, não tive conversa sobre nudez, sobre toque, sobre abuso,
No meu caso, foi um treinador, que é uma pessoa em posição de autoridade. Então, quando é pessoa em posição de autoridade, fica confuso. Se já é confuso para uma criança, eu não sabia naquele momento o que é isso. Ele tem direito de fazer isso? O que é que ele está fazendo? Eu sabia que me causava dor, mas eu não sabia nem o que é. Eu não sabia o que é falar molestar. Eu não sabia que verbo era esse. Então, eu me calei e dei um jeito de tirá-lo da minha vida. Mudei de clube, mudei de tudo e fui seguindo como se nada tivesse acontecendo. E a natação, ao longo desse tempo, ela me preenchia. Eu amava estar ali, eu era boa naquilo, eu ia melhorando. Seleção pan-americana, medalhista pan-americana, índice olímpico, Jogos Olímpicos. E depois dos Jogos Olímpicos, acho que a Sheila também pode falar um pouco disso, a gente dá um vazio, independente de você ter ido muito bem ou não. É meio que se você vai muito bem, e agora? E se você vai muito mal, e se? Né? Fica um vazio. Então, a gente tem até cientistas e psicólogos já falando da depressão pós-olímpica, independente do como você performou nos Jogos Olímpicos. Então, foi logo depois de Atenas, ali, de eu ter sido quinta do mundo, ter chegado perto do pódio, meus primeiros Jogos Olímpicos, que essas memórias retornaram com uma força muito grande. Então, aquela sujeira que eu tinha colocado para debaixo do tapete, que no fundo eu sempre soube que iriam voltaram e com uma força muito grande, porque ali, aos 17, eu tinha noção da gravidade do que eu tinha passado. Tudo no mesmo ambiente. Então, eu estava na terapia, tentando lidar com aquilo e tendo que treinar. Óbvio que ficou uma loucura, minha vida ficou uma maluquice. Então, o ciclo de 2004 para 2008 foi conturbadíssimo, e eu ia piorando, obviamente, rendimento, ia caindo, e a imprensa, eu deixei de ser a menina prodígio para ser a menina que não aguenta pressão, era muita coisa acontecendo. E aí, lá para 2007, no Pan-Americano do Rio, dentro da seleção brasileira, eu já me sentia mais confortável para abrir, então eu abri, o time brasileiro soube 1 ano antes do público saber, né? E as pessoas, agora eu estou entendendo melhor você, a sua história, o seu comportamento, enfim. E 2008 eu me senti pronta, só que eu acho que eu fui ingênua, de trazer para a imprensa. Eu achava que eu ia vomitar aquilo e que eu ia ser acolhida como eu estava sendo até então, mas no momento que você fala, eu acho que quando você é vítima de abuso e de assédio, é um crime que você tem que provar que você sofreu, né? Porque as pessoas queriam provas. E, será que não está falando isso porque quer mídia? Enfim, o rolo todo, não precisa, né, estender, mas eu compreendi que eu tinha 2 opções ali. Uma era eu desistir da natação, que era o que eu queria muito, e muitas vezes eu implorei por isso, mas por questões contratuais eu não podia, e a minha mãe, muito sábia, disse, lá na frente você vai entender que desistir não é a melhor opção, então segurou na minha mão e falou assim, para nadar devagar, a gente vai subir no bloco e vai nadar devagar junto, para todo mundo achar que você está fracassando, mas a gente sabe que é uma puta de uma coragem de subir no bloco depois de ter tido crise de pânico, vamos embora. Então, e a segunda opção era enfrentar e tentar ter equilíbrio naquele ambiente, assim, porque não seria justo com a natação que eu permitisse que o que eu sofri fosse maior do que tudo de bom que a natação me trouxe. Então, eu passei a olhar para dentro de mim e falar assim, cara, vamos transformar a natação nesse ambiente positivo. Então, paralelo a isso, veio a lei, veio toda essa minha militância em defesa e hoje nesse mestrado. Então, as coisas foram fazendo sentido, né? Eu me perguntava muitas vezes assim, por que eu passei por isso? Por que eu com 9 anos de idade passei por isso? Tipo assim, por que uma criança passa por isso? E não tem explicação, né? Você pode ir atrás de explicações filosóficas ou religiosas, e eu sou uma pessoa religiosa, mas até a página 2, porque no final eu falo assim, velho, eu era uma criança de 9 anos de idade, não era para ter acontecido isso. Só que aconteceu, eu não tenho como voltar atrás e apagar. Se eu tivesse a possibilidade de abrir o meu cérebro e tirar essas memórias, era a primeira coisa que eu faria, mas não tem como. Então, eu percebi que permanecendo no esporte, buscando equilíbrio, e foi muito difícil porque a minha carreira teve muito altos e baixos, assim, eu tinha crise de pânico no balizamento antes da prova, e ninguém sabia, mas eu estava ali. Enfim, era muito difícil, e depressão, e muda remédio, e terapia, e paralelo a isso eu fui conseguindo produzir essas transformações, assim, através da lei, de palestra, então as coisas foram fazendo sentido, e hoje eu compreendo, não que eu compreenda o que eu sofri, mas eu compreendo o papel que eu tenho, sabe? Então aí eu consigo seguir. Desculpa, eu falei que só. Não, foi ótimo que você falou. Foi muito, muito ótimo. Eu não consegui, eu fiquei aqui ávida por mais, viu, Joana? Não precisava ter parado. Que história linda, né, Sheilinha? Eu escutando você agora, né, como eu fiz esse curso e tem uma
E a Joana fala do assédio que ela sofreu durante o curso, assim, e eu sei que a gente faz vários cursos que a gente tem que é obrigatório fazer para você jogar, e todos os cursos que eu fiz até então, de doping, disso, daquilo, eu falava, nossa, que saco, deixa eu passar rápido esse vídeo. Quando a Joana começa a falar nesse curso, a gente simplesmente, assim, o olho começa a encher de lágrima, a gente começa a imaginar mil coisas, e assim, e é uma coragem enorme que você teve de expor isso. Eu imagino o tanto de coisa que você passou, e realmente eu falo assim, foi o curso, todos os cursos que eu já fiz pelo COB ou pela Federação Internacional de Vôlei, que mais mexeu comigo. E assim, fazendo o curso, a gente vê que, não estou falando, eu nunca sofri assédio, mas eu sofri alguns tipos de abuso, às vezes até de outros atletas, entendeu? E é super importante você entender disso para conseguir falar para os outros e passar. Então, assim, eu fiquei super feliz do COB disponibilizar um curso desse. Eu fiz já com 37 anos, 38 anos, que eu fiz ano passado, 38 anos, 37 para 38 anos, mas as jovens estão fazendo aí com 20, 18, 15 anos, então que eu acho que vai abrir a mente de muita gente. Então, assim, só tenho a agradecer você ter realmente exposto, assim, isso que aconteceu com você. Eu sei que foi muito difícil, e levado isso à frente, e ter essa lei ter saído com seu nome, e, assim, você foi muito forte. Assim, o esporte de alto rendimento, ele é esse lugar, assim, tem até, eu falo muito de artigo porque eu estou fazendo mestrado, então tudo estou lendo muito, né? E que a gente sempre olhou para o esporte como esse lugar meio que de proteção e seguro, né? Porque tem muitos valores, e eu acredito nesses valores que o esporte tem, você acredita, todo mundo... Eu quero minhas filhas do esporte por causa disso, né? Mas por muitos anos a gente acreditou que ele tivesse isento dessas mazelas da sociedade. E aí, com o tempo, ali na década de 90, quando os casos começaram a aparecer, a gente foi vendo que não, né? E que não tem como a gente saber se acontece mais ou menos, mas existem fatores de risco, assim. Então, o fato da gente não saber diferenciar o que é normal, o que não é, você falou aí, eu com certeza sofri algum abuso. Sofreu, não tem como, assim. E também, uma coisa que eu acho que a gente tem muito hábito de fazer, tipo assim, o que fulano sofreu foi mais severo do que o meu, logo eu tenho que silenciar. Não tem, porque a dor dói, e dói em cada um de uma maneira diferente, assim, sabe? E pra gente ter performance, a gente não precisa passar por certas coisas. Óbvio que vai ter dia que você vai treinar com dor, vai ter vezes que vai ter que nadar com lesão, ou jogar com lesão. Essas coisas existem, assim, a gente não vai ter o ambiente perfeito, como não tem ambiente perfeito no mundo competitivo, assim, né? No mundo corporativo não tem, e o esporte não é diferente. Mas são muitas coisas, são muitas situações, assim, né? E o Comitê Olímpico, em 2016, o Comitê Olímpico Internacional, ele publicou um consenso do que ele chama de violências interpessoais que atletas podem sofrer. Então, aí tem essas violências físicas, sexuais e psicológicas. E aí a negligência entra dentro de violências psicológicas. E a partir daí, a gente pode começar a entender quais são as situações e quais são os métodos efetivos para isso. O que você fala do curso é muito importante, porque a gente educa, né, e ter o que a gente chama de experiência de vida, né, o meu depoimento ou depoimento de outros atletas aproxima para que as pessoas falam, então eu posso falar também, eu não preciso silenciar. Mas isso tem que ser uma coisa contínua, e a gente tem que ter outros mecanismos, assim, né? Uma coisa que a gente fala muito, tem que ter sistema de escuta e sistema de denúncia, porque nem todo mundo quer denunciar. Às vezes, as pessoas querem... Quando eu falei, em 2008, eu não tinha intenção de denunciá-lo. Eu queria colocar para fora. Então, uma coisa é um sistema de escuta, outra coisa é um sistema de denúncia. E as instituições esportivas precisam ter isso, sabe? Em todos os níveis, assim. A gente sabe que tem confederação que é muito grande. Por exemplo, a de vôlei é muito grande se comparar com a do boxe, por exemplo. Mas as duas precisam ter, sabe, dentro de suas possibilidades. Então, para o Brasil, a gente precisa começar a pensar nessas estruturas, e aí a gente vai fazendo educação, porque uma das consequências desse curso e desses projetos educativos é que pessoas se sintam mais encorajadas a falar. Mas quem vai escutar? Está treinado para fazer essa escuta, assim? Porque a gente vê, não na área esportiva, mas na área de conselho tutelar, que chama, né? Você não pode fazer qualquer pergunta, principalmente com criança, com menor, porque às vezes você pode até induzir memória falsa. Então, tudo isso precisa ser treinado, é uma coisa muito séria, sabe? E a gente já faz isso para performance. A gente tem nutricionista especializado para treinamento mental, que é muito importante. Treinamento físico, tudo que diz respeito ao esporte no Brasil, a gente tem profissionais muito bons para isso. Então, nessa área, não pode ser diferente, sabe? Não.
E, Joana, você tocou num ponto que para a Vanessa assim, é extremamente importante de colocar luz nisso. Porque existe um mito muito grande de que, por exemplo, o assédio sexual, ele é o pior assédio e que o emocional ou psicológico, ele não é tão poderoso e as pessoas julgam isso como fraqueza, como, né, falta de Mimimi. comprometimento, né? Tem N jargões que intitulam e rotulam a pessoa, né? O protagonista desse pedido de espaço para fala, né? Para que ele possa se expressar ou para que ela possa dizer que aquilo não está agradando e que aquilo não é correto. E a interpretação das pessoas, muitas vezes eu percebo que ela vem de maneira equivocada pela falta de conhecimento, sim, mas também porque muitas pessoas não querem abrir mão de determinadas crenças. Então, no seu mestrado, você deve estar vendo N coisas assim, até dentro da família. Como eu já estudei casos, né, de atletas e conheço várias histórias que a pessoa sofre o abuso e por orientação da família não fala nada, fica calado, porque se você falar você vai perder sua vaga, se você falar você vai ficar manchada, né? Então assim, Ninguém vai isso acreditar em você, precisa né? ser falado, ninguém vai acreditar em você, né? É um pouco disso, né, Joana, também, que a gente tá trazendo, né, nesse lugar. Com certeza. Ó, eu vou contar um episódio, assim. Eu comecei a nadar muito cedo e eu era meio que, assim, eu sou de Pernambuco, não é um estado que tem muitos atletas prodígios, né? Então, quando aparece um atleta que é bom, galera, você já está no jornal o tempo inteiro, você é o melhor. E pernambucano é meio que barricha, né? Tudo nosso é maior e melhor do mundo. Então, com 14 anos, eu era, tipo assim, a Michael Phelps, eu era a melhor de todas, de jornal, todo mundo sabia que eu era um bafafá que faziam comigo. E eu tenho um irmão caçula que nadava também. Ele, aos 9 anos de idade, um técnico chegou para ele, depois que ele nadou, e ele era baixinho, ele hoje tem quase 2 metros, mas ele não tinha, ele era baixinho, mais cheinho, assim. Então, ele não tinha ainda passado pela puberdade para ter o ganho na natação. Ele era tecnicamente bom, mas diferente de mim, ele não brilhava na base, pode-se dizer. Ele não tinha bons resultados na base, mas ele gostava de nadar. E não importa, você tem que fazer esporte porque você se sente bem. Mas um treinador, que era o treinador-chefe do clube, chegou para ele e disse assim: você sabia que sua irmã, na sua idade, mulher, era melhor que você? O meu irmão pediu para parar de nadar. Ele nem contou isso pra gente, assim. Ele voltou pra piscina, tipo assim, muitos anos depois, e aí ele conta isso pra gente. Então, isso é violento, sabe? E não pode ser feito isso. Tipo assim, as pessoas não têm que fazer esporte somente porque elas têm talento. Elas têm que fazer esporte porque elas querem fazer, porque elas têm faz direito bem pra elas, né? Exato. E não tem que comparar, porque a vida já é competitiva demais pra gente chegar pra uma criança e fazer isso. Então, se você for colocar na balança isso que o meu irmão sofreu, com o que eu sofri, eu falar, o que Joana sofreu é mais sério. É mais sério pra quem? A dor que dói em mim é uma, a dor que dói no meu irmão é outra, a dor que dói em Sheila é outra. Não existe isso, sabe? Então, como você falou, são essas crenças, assim, dentro do esporte competitivo, que a gente tem que começar a quebrar, porque a gente acha que por a gente falar de nossas fraquezas, vai afetar a nossa performance. Mas eu tenho uma visão completamente diferente. Eu acho que é extremamente corajoso a gente falar e verbalizar as nossas vulnerabilidades, sejam elas qual for. Lógico que você não vai falar para qualquer um. Tem pessoas para falar, mas você falar do que se sente, eu acho isso extremamente corajoso. Covarde, eu acho que é você guardar. Né? E às vezes é muito difícil, exatamente, é muito difícil você colocar para fora. Então, assim, quando você tem essa coragem, assim, imagina você ter uma coragem de falar alguma coisa e não ser valorizado o que você falou, né? É muito duro isso. Isso foi uma coisa julgamento, né? Que eu também não quando eu falei que eu fui ingênua quando eu trouxe à tona, é porque eu tinha certeza na minha cabeça que, tipo assim, eu demorei tantos anos para falar que, assim, as pessoas vão entender e vão me apoiar. E depois eram pessoas muito próximas, mas muito próximas a mim, pessoas que até o meu final da minha carreira eu tinha que conviver na seleção, que falavam que eu estava mentindo, que eu estava inventando. Isso machuca demais, assim. É como se você tivesse com uma ferida aberta, cheia de pus, e a pessoa colocasse o dedo, assim. A dor é essa, sabe? É fazer a tua dor sangrar mais. E como dor emocional não é uma coisa que a gente vê, as pessoas fazem pouco caso. E hoje eu percebo, assim,
a cada vez mais a gente está falando de saúde mental, a cada vez mais a gente está trazendo, né, a importância do psicológico, do processo emocional, entrarem em campo junto com todas as outras habilidades, né? Então, tem várias teorias de competências socioemocionais. A gente hoje vê diversas teorias nessa área e estudos nesse sentido. Mas o gap entre o que fala-se e o que se pratica é imenso, é gigante. E ele parte da gente, né? Quando vejo, escuto tudo isso que tem acontecido, eu acho que expõe da humanidade 2 pontos muito importantes. Primeiro, a dificuldade de escuta. Porque nós temos isso, né, Joana, como um problema mesmo, talvez. A gente fala mais e escuta menos em todos os sentidos. Alguém vem contar, é fácil, né? Você está numa roda de amigo, alguém vem te contar uma coisa dizendo, olha, eu ganhei tal coisa. Logo em seguida, quem está ouvindo já quer dizer, eu também ganhei. A pessoa vem com um complemento e às vezes nem percebe que aquela hora que a pessoa estava falando, ela só queria um parabéns. Né? Eu não precisava trazer as minhas vitórias na mesa também. Então, escuta é um grande desafio. E logo em seguida, o julgamento. Porque a gente parametriza o nosso sucesso no outro, né? Isso é uma coisa que eu acho que ao longo do tempo, essa consciência coletiva, a gente foi desenvolvendo essa erva daninha dentro da gente e são bases tão diferentes, né? Somos seres humanos iguais, mas no sentido de biologia física, mas a estrutura, as crenças, a singularidade, é tudo tão diferente que como é que eu comparo? Né? Ouvindo você, Joana, eu me lembrei, a gente dá muito treinamento em hospital, hora hospitalar, né? E é muito comum quando você chega no hospital, as pessoas perguntarem assim, de 0 a 10, qual é o nível da sua dor? E aí a pessoa diz 8, 2. E aí quando eu vi aquilo, né, eu falei, mas por que colocar uma escala na dor? E aí a pessoa que foi me explicar, ela disse, Vanessa, porque a dor ela é diferente para cada ser humano. Então, tem gente que cortou um dedo e eu vou perguntar uma escala de 0 a 10 e ela vai dizer 8 e para ela é 8. Eu tenho que respeitar que isso é um 8. Né? E para outro vai estar aqui já sofrendo um infarto e ele vai chegar e vai dizer 2. E eu tenho que respeitar que aquilo é 2 e aprofundar na minha anamnese e na minha escuta. E eu achei tão bonito essa metodologia, né, desse hospital, e eu acho que traz um pouco disso. Quando alguém chega falando de assédio, quando alguém chega falando de abuso, eu escuto com o meu filtro ou eu escuto com o filtro da pessoa que está trazendo, com toda a sensibilidade dela, com tudo que ela sentiu. E é um pouco desse lugar, né, que a gente está trazendo de aculturamento e de mudança de sociedade mesmo, né? Isso. Nossa, estou de acordo 100%, assim. Eu repito que dentro do esporte a gente não tem isso, dentro do esporte competitivo e do esporte de elite, assim. Porque a gente tem essa cultura de ganhar a todo preço e de performance. Então, isso faz com que a gente se apague. E eu entendo que a gente vai ter que se apagar em certos momentos. Ser atleta de rendimento dói fisicamente e mentalmente, muito, é exaustivo. Não é sinônimo de saúde, não é. Esporte de rendimento não é sinônimo de saúde, assim. Tanto que a gente sai de treino, a nossa imunidade tá lá embaixo. Mas isso não quer dizer que as nossas dores emocionais a gente tem que normatizar comportamentos violentos, né? E apagamento das vivências, assim, porque é isso que a gente tende a fazer. E as sequelas são enormes, assim, as sequelas são enormes. Tem pessoas que... muitos amigos meus que param de nadar não querem ver piscina, não tem nada a ver com treino, não querem ver o ambiente, não gostam de ver competição. Então, o que é isso, né? Essa relação não tá saudável. Não é equilibrada, né? Exatamente. Não tá. Né? Eu tenho um amigo que ele fala, vocês estão malucos, vocês vão para piscina. Ele não gosta nem de levar a filha dele para natação, a mulher dele que leva, tipo, é nesse tanto, sabe? Então, assim, por quê? A gente pode melhorar isso, a gente deve melhorar isso. Exato. E o muito bonito da sua história de ver que você está transformando uma dor pessoal e, né, a gente escutando, eu imagino quão desafiador é não só a vivência, mas também o falar disso abertamente, como você fala hoje, mas transformando essa dor em uma possibilidade de amor para os outros, né, para que eles possam se expressar melhor, escolher um fórum adequado para escuta, escolher o fórum adequado para denúncia, muito legal. Conta pra gente um pouquinho do mestrado, né, para que a gente possa entender como isso funciona. Nós vimos aí nas suas mídias sociais um pedido para um preenchimento de uma pesquisa. Conta pra gente como é que é isso. Esse mestrado é um mestrado em ética esportiva e integridade. A minha bolsa vem pelo Comitê Olímpico Internacional, né? Ele é um curso que você pode pleitear a bolsa como estudante normal, mas o Comitê Olímpico
internacional, ele tem interesse que atletas olímpicos e paralímpicos, né, façam esse curso, assim, eles precisam de profissionais de integridade no esporte atuando. Então, na minha turma, eu sou a única atleta olímpica, mas na turma anterior a minha foram 6, assim, então tem bastante atletas olímpicos já começando a desenvolver pesquisa nisso, e a gente atua a gente estuda várias áreas, né, tipo doping, manipulação de competição, racismo, todas as coisas que abuso, assédio, enfim, tudo que rege esporte, o guarda-chuva de integridade no esporte. E apesar de serem temas extremamente relevantes, eu sabia, desde o momento que eu entrei, que o meu tema de pesquisa seria o que eles chamam de safeguarding, assim, que não tem nem como a gente traduzir, porque é meio que salvaguardar a área, meio que chama de safe sport ou safeguarding, assim. E eu comecei a ver, assim, a minha orientadora é belga e ela conseguiu fazer esse estudo na Bélgica e na Holanda. Eu fui vendo que Canadá tem, Austrália tem, vários países da Europa fizeram. E então a minha pesquisa, ela é um questionário anônimo, é um questionário de uma pesquisadora canadense, né, ela me deu toda a liberdade para retirar perguntas que não faziam sentido para o contexto brasileiro e adicionar perguntas que eram muito importantes para o contexto brasileiro. Foram várias reuniões, assim. E a tradução também é um processo que demora, porque eu traduzo, uma terceira pessoa tem que traduzir de volta para o inglês para ver se está fazendo sentido. Então foram 2 meses aí. E, enfim, é um questionário anônimo que a gente vai aplicar para atletas de elite, e o nosso critério de entendimento para atletas de elite no Brasil são atletas que participaram de campeonatos nacionais, porque no Brasil, para participar em qualquer esporte, tem que ter um índice mínimo. Então isso já faz com que você tenha que desprender um tempo suficiente da sua vida para aquele esporte, assim. E as perguntas são de acordo com esse consenso do COI, né, dessas vivências de violências físicas, psicológicas e sexuais, de atleta para atleta e de pessoa de autoridade para atleta. Então, tem várias pessoas aí respondendo. Eu não sei quem respondeu o quê, eu não tenho acesso a absolutamente nada, mas quem quiser mandar e-mail para mim ou se sentiu desconfortável, tem mecanismos ali, se você quiser falar com um psicólogo, com um centro de atendimento do COB ou comigo mesma, aquilo está ali, e isso é uma coisa muito importante, que tem que tomar cuidado, porque eu mesma, quando estava testando, e eu fui respondendo, tá lá, você já passou por isso várias vezes, e passa um filme, então não é muito fácil, não é um questionário, é um questionário sensível, então a gente tem que tomar todo cuidado com isso, mas em vários países ele auxiliou para que esses países tivessem a dimensão do problema, onde que tá acontecendo, em qual esporte, é olímpico, é paralímpico, qual é o gênero que está sofrendo mais, que a gente tende a entender que mulheres sofrem mais, né? A gente entende isso. 8 países da Europa fizeram um questionário similar ao meu, e todos deram que dentro do esporte, atletas homens estão mais propensos a violências interpessoais, e aí entram todas, do que mulheres. Se a gente vai para violência sexual, aí mulheres atletas sofrem mais, mas violência interpessoal, de um modo geral, homens atletas sofrem mais do que mulheres. Então, por que isso? Porque a subnotificação por conta desse machismo estrutural é tão grande para casos de vítimas homens, que só através de um questionário anônimo é que a gente consegue acessar esses números, assim. Então, a gente realmente precisa disso. A América do Sul não tem, o Brasil não tem. Então, eu quero ser esse começo, assim, e jogar luz. Eu acho que é um problema que se alimenta de escuro, e a gente tem que botar luz nele. E botar voz, assim. É a única maneira. Eu vou responder esse questionário também e vou compartilhar nas minhas redes, que eu acho que a gente realmente precisa de dar voz para essas coisas, dar luz. É importante estar falando, eu acho que a gente precisa debater dessas coisas, sobre tudo isso, assim, que não adianta. Todo atleta sofre algum tipo de abuso e não sabe que está sofrendo. Alguns sofrem assédio e tem medo de falar. Não sabe, é que você falou, você nem sabia o que era assédio. Quando você tinha 9 anos, como você vai saber, entendeu? Então, assim... eu tenho 2 filhas, né, 2 meninas, o maior medo que eu tenho é elas sofrerem assédio, entendeu? Então, assim, e eu já li várias coisas, como que eu começo a falar de parte íntima para elas entenderem, para elas poderem falar comigo se alguma coisa acontecer. Então, assim, eu tô falando isso por causa das minhas filhas, mas, assim, acontece diariamente no esporte, com você, acontece em todos os lugares. E eu acho que é um medo que, assim, é um medo que todo mundo tem que ter, é um medo, porque, assim, o mundo é muito cruel, poucas pessoas escutam, assim, dentro de casa a gente não sabe o que está acontecendo com nossos filhos. Aconteceu recentemente de uma amiga minha falar que a filha dela estava sofrendo bullying na escola, e ela não percebeu, e ela só percebeu depois que colocou no terapeuta que ela tinha começado a dar uma dor estomacal,
enorme, e como ela tem alguns problemas autoimunes, assim, ela sofre muitas dores, ela achava que era alguma coisa da doença dela, doença autoimune, e não era, não descobria nada, e remédio tarja preta e nada, e quando foi descobrir, era a escola, o bullying, era uma coisa psicológica, e o pai, assim, que tá com ela toda noite, a mãe que tá com ela todo o dia inteiro, não percebeu, eles começaram a se martirizar, tipo assim, como eu não percebi, e a escola também não percebeu, e teve que ir para um psicólogo para ver que a dor dela física era uma dor mental, aí saiu da escola, então, assim, precisa dar voz para todos os tipos de dores, escutar, aprender também, até, não sei, aprender a escutar os filhos, eu não sei nem falar isso, que às vezes a gente não percebe, os filhos não falam, né, e assim, eu como mãe falo, é um grande medo que eu tenho, isso, passar alguma coisa desapercebida aqui em casa, e como ensinar isso para elas, né, então, assim, eu acho que é super importante a gente dar luz mesmo para tudo isso. É um medo completamente compreensível, assim, porque não tem como saber, né? Tem criança que verbaliza, tem criança que desenha, tem criança que muda o comportamento, tem criança que só fala muito tempo depois. No meu caso, assim, eu passei a ter horror a ele, e Manha diz que passou pela cabeça dela, será que ele fez alguma coisa com Joana? Mas o que ela fala hoje é tipo assim, Juca, eu pensar que ele poderia ter feito alguma coisa significava que eu falhei enquanto mãe. Então eu tinha medo de te perguntar. Isso. Sabe? Então olha como a coisa vai, assim. Então eu tinha medo de falar, porque eu não sabia o que falar, ela tinha medo de perguntar, fomos tocando a nossa vida. E eu criei um trauma de dormir só em quarto. E eu fiz terapia por 2 anos. E eu falava para a psicóloga que era medo do cadeirudo, que era medo do filme do Pânico. Eu nem sabia dizer por que eu tinha aquele medo, mas eu tinha um pânico. Apagava a luz e eu entrava em pânico. Nem eu mesma entendia. Então, eu, assim, por ter visto, quando eu falo sobre isso, dá para ver no olho de Manhinha, assim, aquele olhar de sofrimento, sabe? De que eu falhei. Mas ela não falhou. A única pessoa que tem culpa é o abusador. Ele é a única pessoa que tem isso, sabe? E a única solução que eu acho que a gente tem enquanto pais é o diálogo, é deixar o diálogo aberto, assim. Eu com o Caetano, desde quando ele nasceu, eu falei para todo mundo, tipo assim, a parte íntima do meu filho é para dar banho e pro médico olhar. Ninguém brinca, porque tem muita mania, né? Ainda mais com homem, tem mais ainda que mulher, né? O saco roxo, quando começou a ele parou. E outra coisa também, Caetano tem uma tolerância à dor física muito grande, desde que ele nasceu. Ele sofre muito com dor emocional, mas dor física não. E eu já ouvi parentes falando que é porque ele é muito macho. Eu falei, não é não. Não é não, é porque ele tem tolerância para dor física. Não é porque ele é muito macho. Eu quero que Caetano chore, eu quero que Caetano bote a emoção para fora, eu quero que meu filho seja liberto, sabe? Então, eu vou tentando, eu não sei se eu estou fazendo certo. Tem literatura infantil que é mais fácil para a gente usar, que a partir dos 4, 5 anos já pode usar, que aborda o tema, que eu acho que é uma estratégia bacana. YouTube também tem alguns instrumentos, assim, mas os nossos filhos são do mundo, né? A gente não bota eles aqui debaixo. Então, o risco existe, assim, a gente pode mitigar eles e é a única coisa que a gente pode fazer mesmo. E essa preparação, você tocou num ponto super importante, ela passa pelo autoconhecimento. E nós, ao longo da vida, não fomos desenvolvidos para entender a nossa paleta de emoção. Quando eu estou triste, como é que eu me expresso? Quando eu estou feliz, qual que é a minha maneira? Isso é singular, é individual, cada um é de um jeito. Eu, por exemplo, não vou dar gritos de alegria quando eu estou feliz. Às vezes o sorriso ele vai vir de um jeito mais singelo. Só que para isso eu preciso primeiro desse conhecimento. Como é que eu sou, né? E segundo, é o olhar para o outro e entender que ele vai expressar emoção diferente. E esse corte, né, Joana, que você fez do Caetano é muito interessante porque às vezes a gente tem dificuldade de se posicionar e evitar que determinados rótulos sejam imputados dentro de um cenário. E a gente percebe isso muito. Nós já tivemos aqui como convidados a Tiffany, já conversamos com várias outras pessoas que vivem esse processo de julgamento, né? Seja pela homossexualidade, pelo racismo ou qualquer outra coisa, que nada mais é do que alguém imputando em você uma crença, um julgamento, um juízo de valor que ele tem e que não faz sentido, é leviano, né, você fazer isso com o outro. Então, é muito interessante porque, às vezes, a gente enviesa, que é um pouco da história que você trouxe da sua mãe. A minha mãe, ao mesmo tempo que ela pudesse acreditar que alguém molestou a minha filha, como assim eu não vi?
né? Como assim eu abri mão da minha responsabilidade? Descobrir que ele fez isso é descobrir que eu posso ser uma mãe não tão boa assim. E não é por aí, né, gente? Esse processo de culpa, culpada e responsabilidade tá num cenário de separar as coisas e se permitir entender, né, Sheilinha? Acho que é um pouco do que Exatamente. você trouxe das suas filhas. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu posso perceber que eu sou diferente do outro e tá tudo bem, né? Não Isso, tem problema nisso, né? Muito perfeito. legal. Muito legal. Joana, então a gente vai lançar nas mídias sociais, vamos publicar no Pode Tudo Mais para todo mundo Vou. preencher essa pesquisa, Eu já que vou esse retweetar assunto hoje. é isso aí. Obrigada. Que Agradeço esse muito, assunto assim, quanto mais pessoas responderem, assim, melhor a gente vai de mais modalidades e com Eu vou mandar nos experiências grupos de atletas diferentes. também, né? Eu vou Isso. divulgar. É muito importante que a gente tenha, E como não a gente dá importa a esse idade, né? pontapé Assim, inicial, é assim. geral. Não, assim, o ideal é que seja acima de 18 anos. Vai falar de experiência Sim. antes dos Não, é 18, porque mas assim, acima de a 18. minha idade vai estar nos 40, mais ou menos. Eu tô por aí também, tô quase chegando. e Mas é Sheilinha, isso, assim, e eu não botei limite, tá? Pessoas que foram atletas há muitos, muitos anos atrás e querem falar sobre, eu acho importante a gente ouvir. Tá. Eu acho muito importante que a gente... Até a minha orientadora falou assim, mas a pesquisa não é muito bom para pesquisa. Eu falei, mas olha, é a primeira pesquisa que a gente tá fazendo. Às vezes tem uma pessoa que está com 55 anos de idade e finalmente tem um local para ela poder falar aquilo que ela sofreu. Eu não quero ser a pessoa que vai dizer, você não pode fazer. Então, tá aberto para qualquer pessoa. e eu não vi a pesquisa ainda, né? Vou ver logo que terminar aqui, mas eu acredito que a própria pesquisa já é um processo de autoconhecimento, porque as Sim, perguntas vão fazer refletir muito provavelmente, e aí, às vezes cenas que você achava natural, você vai começar a perceber que não são tão naturais, não é assim? exato, é por aí. A ideia é essa. Muito bom, que assunto gostoso. E eu acredito que isso ultrapassa a esfera do esporte, né? Isso não é só dentro da área do esporte, apesar de que já é uma área muito grande. Não estou diminuindo a área do esporte quando eu trago só junto, mas isso é para todos, né? Então, quanto É. mais a gente colocar luz, voz, claridade nesse processo de autoconhecimento e de iluminação, né? De que esse assédio é importante ser conhecido, né? Para que a gente possa ampliar essa luta, para que isso mude nas próximas gerações. Tomara que o Caetano e que as meninas tenham uma jornada diferente por tudo isso que a gente está fazendo aqui, não é assim? Terão. Todas as crianças Exatamente. que estão aí. Bom, gente, eu preciso então, com esse cheirinho gostoso, né, de falar de um assunto tão forte com leveza, trazer um quadro, Joana, que é super legal. Ele se chama Defende ou Saca na Cara. Então Termos é bem mais de ou vôlei, menos. assim. Bem de vôlei. É mais ou menos assim. Eu vou trazer algumas perguntas e aí você vai pensar se você defende essa ideia ou se você saca na cara, tá Tá. bom? E aí você e a Sheilinha podem defender ou sacar na cara e aí conta pra gente por que eu defendo, por que eu saco na cara. Falando de assédio, podemos dizer que abuso sexual é o pior abuso de todos e que os demais possuem uma referência menor ou de menor prioridade de atenção. Defende ou saca na cara? Saco na cara. Saco na cara. Saco na cara. É o que a gente falou, a gente não misura a dor de ninguém, né? Então é escutar, apoiar e dar voz para a pessoa. E vale falar nas costas, gente? Defende ou saca na cara? Na frente eu falo, olha, que absurdo. Mas depois que a pessoa sai da minha frente, eu fico ali, olha, que bobagem, que frescura. Defende ou saca na cara de quem fala nas costas Saca na depois? Saco na cara. Saca na cara por quê, né, gente? Óbvio que se você fala pelas costas, significa que aquilo pra você não fez sentido. E aqui a luta é para uma mudança de mindset, uma mudança de pensamento e não apenas, né, fingir que você concorda, se Simplesmente fala, compadece. se não concorda, fala na cara, né? Assim, Isso. seja direto. Traz Mas o assunto geralmente pra as mesa. pessoas que não acreditam ou que discordam, elas não falam na cara. Aí que tá. E é isso que dói mais, porque elas silenciam e aí por trás elas vão, mas de alguma maneira sabem que vai chegar pra você. É muito cruel. Faz de propósito, parece. É muito cruel, assim. É uma coisa até pensada, sabe? Essas experiências que eu tive dentro da seleção foram coisa muito difícil, assim.
Como é que o ambiente de seleção ia se tornar uma coisa prazerosa E outra coisa que era muito paradigma para mim, a pessoa tá ali do meu lado, ela é meu companheiro de seleção, tá defendendo o meu país. Então, de alguma maneira, eu não deveria nutrir sentimentos ruins por aquela pessoa, apesar de, sabe? É maluco isso, mas... Uau. Acontece muito. Demais, né? Com frequência. Bom, atleta iniciante, quando assediado, jamais deve reportar, porque isso significa que não vai crescer na carreira. Defende ou saca na cara? Saco na cara. Saco na cara, a gente tá só sacando. A gente A gente falou muito sobre isso já, né? Como é importante fazer denúncia, falar até para se libertar, né? Para dar voz a outras pessoas. Ou para não crescer dentro do esporte, achando que aquilo é absolutamente normal. E aí que as coisas... A gente fala dessa escala de o que é mais sério, o que é menos sério, assim. Mas se na base a gente vai fazendo o que a gente considera ser menos sério e vai normatizando, a gente vai abrindo espaço para o que a gente considera mais sério se tornar normal também. Então a gente tem que mitigar todos esses comportamentos desde o início. Uma coisa leva a outra, né? Muito legal. Última pergunta do nosso bloco. Assédio é coisa séria e deve ser discutido. Defendo. Defendo. Pronto, defendemos um. Deve ser discutido, debatido, falado, tem que estar sempre... Tem que ter sempre voz esse assunto, eu acho que para todo mundo aprender mais e escutar mais mesmo, né? Vamos dizer. Romper barreiras, né, gente? Quebrar paradigmas e se permitir olhar de maneira diferente. Aquilo que talvez no ontem eu fui educado, né, para fazer esse juízo de valor ou até entender que isso era legal, né? Muito bom! Mas a gente chega ao final desse programa. Joana, antes de terminar, eu quero pedir um recadinho seu para essas pessoas, para os nossos atletas iniciantes, para os nossos atletas mais experientes, para todas as pessoas que estão nos escutando. Um recadinho do coração bem nesse tema, né? O que você poderia dizer para essas pessoas, além de todas essas palavras lindas? Eu me emocionei várias vezes aqui. Eu queria agradecer a vocês por terem ouvido, assim, eu não sei as histórias de cada uma das pessoas que estão ouvindo, mas eu sei que cada um tem a sua batalha interna e as batalhas externas, que são aquelas experiências que a gente não escolhe viver, mas a vida vai dar lá, ó, bate na nossa cara. Não estou romantizando, mas existe alternativa, a gente não supera essas coisas, mas a gente aprende a conviver com elas. Então, se cerquem de pessoas que te acolham, que acreditem em você, procure tirar as pessoas que não te adicionam ou que te ferem mais do teu convívio, seja egoísta nesse momento, de ter perto de você pessoas que vão te acolher em todos os momentos. E não é uma corrida de curta, é uma maratona. É uma maratona com altos e baixos. Então, tenha paciência, reveja as suas grandezas sempre que necessário. Eu falo isso escutando para mim também, porque tem dia que eu estou muito forte para lidar com isso. E no outro dia eu acordo e as memórias estão muito fortes dentro de mim, que eu não quero sair da minha cama. Então eu acolho que a minha grandeza naquele dia não vai ser fazer um podcast falando sobre assédio, vai ser levantar para tomar um banho. E eu fui tão corajosa quanto eu estou sendo agora fazendo o podcast. Então é rever as nossas grandezas, respeitá-las e seguir em frente. Uau! Incrível. Obrigada, Joana. Foi um prazer mesmo ter você aqui. Eu tô toda arrepiada, super emocionada. Não consigo falar mais nada para fechar o bloco e nem precisa, porque a Joana trouxe uma mensagem de fechamento brilhante. Turma, bebam isso, né? Se alimentem dessa história de vida. Que espetáculo, né? Escutar isso tudo e sentir isso tudo. E vem com tanta verdade que a gente se emociona. Com esse cheirinho de emoção, eu quero me despedir de vocês, né? Até o próximo bloco, com uma sensação de gratidão por estar dando oportunidade, colocando voz em um assunto tão polêmico, mas tão necessário de ser falado. Quero agradecer a presença da Joana, do fundo do coração. Tá lá do outro lado do mundo, na Alemanha, confuso diferente, mas se colocou à disposição para poder estar aqui falando de um tema tão importante. Muito obrigada. Um beijo especial para a Fabi, que não
não está aqui com a gente. Agradecer a equipe do Compasso Collab, toda a equipe do Loop e da Criativos, do fundo do coração. Repliquem, enviem para as pessoas que vocês acreditam que precisam saber disso. Então manda, compartilha, porque isso está aqui, é para ser cocriado, é para ser compartilhado. É para isso que a gente está dedicando energia, tempo e vida nesse momento aqui, viu? Um beijo no coração de todos vocês. Sheilinha, despede aí, que acabou que eu não te deixei falar tchau. Nada, imagina, só vou dar tchau mesmo. Beijo, muito obrigada mais uma vez, Joana, foi realmente incrível. Obrigada, meninas. Beijão. Beijo. Beijo! Pode Tudo Mais.